Oi, 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 minha gente linda! Tudo bom com você por aí? Por aqui tá tudo uma delícia. Hoje a gente tá com uma convidada no nosso DR Boa, o podcast, para você ter... Para você não, pra gente, né, amigo? Para nós termos aí discussões sobre assuntos relevantes, referentes a quê? A tudo que diz respeito ao nosso universo. E agora a gente está indo numa tendência da mulher 40 a mais. E se você é homem, se você é marido, se você convive com uma mulher 40 a mais, lindo, presta atenção que tem dica valiosa por aqui, viu? Aí você que tá por 30, tá nova, com 20, fala, vai demorar. Linda, deixa eu te contar um negócio aqui, ó. Você piscou, você 40, amor. Então, no nosso DR Boa de hoje, eu, Kátia Damasceno, a sua host. E eu, doutor André Vinícius, seu co-host, recebemos uma grande amiga, uma ginecologista, que além de ser ginecologista, também tem uma especialização em ultrassonografia e em saúde da mulher, no climatério, com a parte de longevidade. Doutora Paula Palácio, seja muito bem-vinda, amiga! Eu já vi que eu vou me esbaldar aqui. Bora! Hoje a consulta é pra mim. Porque é assim, gatona. O André, eu falo assim, ó, vocês dois falam uma língua, né? E eu traduzo pra galera que tá em casa. Porque às vezes vocês entram achando que ainda estão na Hormones Mentoring de vocês. Paulinha mesmo da Hormones. E aí vocês estão lá na mentoria, eu falo... Puxa aqui pra realidade, aqui, ó, o pezinho da realidade. Eu sou a tecla SAP do povão. A tradução. Isso, eu sou essa... E eu sou essa mulher aí que está nesse momento dessa transição aí. Somos, né? Planetária, gente, ó, esse alinhamento dos planetas. O Plutão tá dando um trabalho que nem é mais planeta. Ó, nem é mais planeta, voltou a ser planeta, só para poder participar do alinhamento. Eu falei, esse alinhamento dos planetas tá desalinhando a minha vida todinha, tá acabando com 2025. Mas calma. Tá levando todo mundo, mas enfim... Voltei pro eixo. Estou voltando pro meu eixo orbital. E isso é uma coisa muito legal que o podcast tem me trazido de verdade. Eu tenho melhorado e muito os meus cuidados com a minha saúde. Verdade. E já estamos recebendo aí várias mensagens de muitas seguidoras que estão acompanhando e que estão fazendo mudanças estratégicas aí na sua vida com algumas dessas dicas. Aí deixa eu confessar um negocinho pra vocês. A gente perguntou assim pra ela, Paulinha, já vou chamar spoiler que eu já tô indo. Paulo, o que você acha assim que você queria falar? Ela falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Ela disse assim, vamos conversar sobre a preparação para esse momento, porque uma coisa é a menopausa, esse período, mas ninguém prepara a gente antes para chegar nesse período, né? E eu adorei esse tema, pode falar, discorrer o tanto que você quiser, irmã, que eu adorei. Exatamente, eu acho assim, quando a gente tem 20, 30 anos, a gente sempre fala, nossa, porque aquela pessoa ali de 40 anos, aquela mulher tá velha. Velha. Não é? E uma velha de 40. Exato, e uma hora você vai ter 40 anos, se Deus quiser. E aí eu acho que a gente tem que se preparar. Então, quando você tem 20, você tem 30 anos, você tem que estar se preparando para chegar numa mulher de 40 anos, ter saúde, ter longevidade e estar se preparando para entrar na menopausa. E outra, eu acho que hoje em dia a gente está envelhecendo muito mais tardiamente. No sentido assim, do velha mesmo. Por quê? Porque quando eu era novinha, eu vou fazer 49 agora. Quando eu era novinha, uma mulher de 40 anos era uma velha, uma senhora mesmo. Senhora, assim, maracujá de gaveta, já estava aposentada, já acabou com a vida. Hoje, com 40 anos, amor, a gente tá começando. Eu, hoje, com 40, me sinto muito melhor do que com 30. Mas não troco. Muito melhor. Queria um colágeno, botox, mas aí a Analexia repõe pra resolve mim, graças a Deus. Aqui assim, entendeu? Mas é muito diferente uma mulher de 40 anos de uma mulher de 40 anos de 20 anos atrás. Então, a gente vem amadurecendo, eu acho que a longevidade, o estudo que vocês fazem aí também, tem favorecido e muito para que a gente chegue cada vez com mais idade e cada vez melhor. Mas não dá para esperar. Qual é a lição que eu tenho aprendido? É que não dá para esperar fazer 49, 50 para começar. Porque quando a gente começa antes, a gente já tem uma qualidade de vida mais interessante lá na frente, né?
Eu fico perguntando pro André, falar, amiga, ainda dá tempo de construir banco de músculo? E todo dia ele fala, dá. Eu falo, mas eu já tô velha. Ele dá. Então vamos falar sobre essa preparação aí. Eu acho muito importante a gente se preparar. Eu acho que hoje está cada dia mais difundido essa preparação toda da mulher, né? Eu acho que a gente vem de uma geração onde atividade física, onde dieta anti-inflamatória era muito menos falado, né? Eu vejo meus filhos hoje, eles veem os pais indo para academia, então eles têm um exemplo, que na nossa geração, muito difícil a gente ter tido esse exemplo dos nossos pais. Então, eu acho que a gente vem de uma geração hoje mais saudável. E eu acho que a gente tem sim que se preparar, tem que construir banco de músculos, tem que ter uma dieta anti-inflamatória, a gente sabe sobre a importância do sono reparador, para a gente poder chegar lá, na menopausa, e poder estar preparada, poder estar desinflamada, para a gente poder receber os hormônios na hora certa e estar preparado para aquilo. Porque quanto mais inflamada a gente estiver, então quanto pior o nosso estilo de vida, dormindo mal, se alimentando mal, não fazendo exercício físico, não gerenciando o estresse, estaremos cada vez mais inflamada e aí precisando de mais hormônios na hora que tiver que fazer uma reposição hormonal. Então, acho que é importantíssimo todo esse preparo para a gente poder envelhecer com saúde e ter uma longevidade, independência com 90 anos. Então, veja aqui se a pergunta que eu vou fazer faz sentido. Você falou sobre a inflamação. Então, significa que mesmo que eu esteja malhando, vamos supor, fazendo atividade física, mas eu tô me alimentando mal. E aí, depois vocês falam pra gente o que é que inflama esse corpinho aí, né? Comendo mal. Aí eu vou precisar de mais hormônio do que uma pessoa que estivesse praticando a mesma atividade física, mas que tivesse com uma alimentação boa, desinflamada. É isso? É mais ou menos isso. A gente tem que estar... Quanto mais desinflamada você tiver, quanto mais o seu corpo estiver desinflamado, suas mitocôndrias estiverem desinflamadas, mais saudável você vai estar e menos quantidade de... Os receptores vão estar mais receptivos, vamos dizer assim, a receber esses hormônios. Então, você vai precisar de uma quantidade menor de hormônios. Por isso que a mulher ela tem que se preparar e o médico ele tem que saber a hora de poder entrar com os hormônios, com a terapia hormonal, quando tiver necessidade. Porque às vezes vale mais você desinflamar aquela paciente, ela mudar o estilo de vida, para você começar com doses menores de hormônio, do que você começar com doses altas em pacientes obesas, inflamadas, que não fazem exercício físico, não tem uma dieta adequada. Então, a gente precisa sim estar desinflamada. E quanto mais inflamado você tiver, maior risco de diabetes, doença cardiovascular, de doenças cerebrais como Alzheimer. Então, a gente tem que pensar no futuro. Eu sempre falo assim que nós temos que ser o protagonista das nossas escolhas, né? Então, cada um sabe o futuro que quer ter. Então, acho que a gente tem que se preparar para isso. E aí, vai do que cada um quer ser com 90 anos, né? Tem um detalhe super interessante, assim, para vocês entenderem isso nas minúcias. O nosso organismo ele é uma baita orquestra e da mesma forma que você precisa de um bom regente para que o piano entre na hora certa, o violino entre na hora certa, para que essa música, né, ela ocorra, a leitura dessa partitura, ela ocorra de uma forma que isso cause uma musicalidade, os nossos hormônios e o funcionamento do nosso corpo também depende dessa sequência muito bem orquestrada. Então assim, às vezes, assim como na música, quando a cantora é muito ruim, a música de fundo tem que ser mais alta para cobrir aquela voz, o autotune, a mesma coisa. Então, às vezes, se você está diante de um cenário que a inflamação nada mais é do que a deflagração de um monte de substância no nosso organismo para se defender. Então, se você deixa o seu organismo inflamado, ele está num estado de alerta para se defender. Se você já está armado, assim como em qualquer relação, qualquer DR que você tiver, se você já entra armado, o esforço para conciliar aquilo ali vai ser muito maior. Então, às vezes, você entrar com o hormônio em um cenário que a coisa está desorganizada, é a música alta de fundo para cobrir a voz do artista que não é tão boa. Então, às vezes, tem que dar um passo atrás. É corrigir, deixar esse ambiente mais harmônico, é dar as condições para que a menor dose consiga ter um resultado efetivo. Então, desarmar o organismo, anti-inflamar, é uma baita estratégia para você ser mais saudável e precisar de um esforço menor para fazer a coisa dar certa. E isso é tão verdade, porque quantas vezes, né, a gente começa a dizer ao paciente, eu quero começar a terapia hormonal. Calma, assim, não dá para plantar uma orquídea no meio do deserto do Saara. Pronto. Eu preciso dar as condições para que você possa realmente ter o resultado que você almeja.
E esse alinhamento de expectativas é algo muito importante entre médico e paciente. Porque se a paciente chega na necessidade, eu preciso de um resultado assim, terapia hormonal não funciona, e por isso a programação metabólica para a chegada da menopausa, porque não é só se preparar de escolher, eu vou virar saudável, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem. Existe uma preparação do metabolismo, isso hoje tem um nome, é programação metabólica para a menopausa. Então a gente vai conversar sobre isso, eu vou deixar aqui, Paulinha, para a gente discutir isso, a importância disso. E claro, a escolha do seu estilo de vida é uma grande preparação metabólica para a menopausa. Tá, e aí a gente falou de corpo inflamado. Pra quem não sabe, tipo que nem eu, o que inflama um corpo, gente? Nós já vivemos num mundo Taca inflamatório, fogo. né? Então, taca fogo inflamado. É o mundo inflamogênico, teve o obesogênico, agora temos o mundo inflamogênico também. Gente. A gente já vive num mundo que tá cheio de disruptor endócrino. Não, acabei de descobrir que o trem que deixa a casa cheirosa não pode mais. Falei, não, aí vocês estão... Exatamente, produtos de limpeza, são as ondas eletromagnéticas que estão em todos os lugares, são produtos de beleza, tem muitos com muitos disruptores endócrinos. Metal Então, assim, pesado. metal pesado, a gente vive já num mundo inflamatório, né? Então, a gente tem que tentar evitar o máximo possível desses tipos de contaminação. Então, tentar escolher produtos de beleza, maquiagem, skincare mais limpos, mais cleans, que hoje está muito difundido no mercado. Acho que a gente precisa tentar evitar o contato com metais pesados. Então, tentar alimentos mais orgânicos. Então, vamos lá, vamos mais práticos aqui. Metal pesado. Você fala em metal pesado pra mim, eu pensei o quê? Vamos carregar uma barra de ferro. Ferro, não vou chupar não posso nem falar isso. Tudo vocês levam pro lado da maldade, não é nada disso daí. Eu vou dar um exemplo. Que eu aprendi, por exemplo, aí na prática. Eu acabei de falar pra Xanda, nossa produtora, falei, gata, corre ali e compra um desodorante pra mim. Mas compra um desodorante 48 horas. Cara, você não acha mais na farmácia hoje. É só 72 ou 96 horas. Aí ela, mas por quê? Essa lição eu já aprendi com o nosso amigo Ribas, que veio aqui, que é meu nutrólogo. Porque quanto mais horas o desodorante dura, mais alumínio tem. E o alumínio é um metal pesado que... Viu como é que eu estudei, gente? Pelo menos no desodorante, porque o meu alumínio tava muito alto. Eu falei, mas eu não tô comendo papel alumínio, como é que tem alumínio dentro de mim? Importante você falar disso, porque cozir alimentos ali, levar ao forno com papel alumínio, o aquecimento do alumínio e papel vai pra comida. Tá e você aí, termina consumindo aquilo ali. Cápsulas de café. Você fura a cápsula de café, prática. Vamos para dica prática. Você vai consumindo. Então, não fazer. Reduzir não, gente. É porque tem que falar para nós mesmo o que é. Eu não sabia que desodorante tinha alumínio. Tu chupa alumínio? Eu não chupo alumínio. Mas você inala. Assim, ó, o aerosol. E aí aquilo ali, ó. Cheira. Você inala. E não é que usando uma vez. Respiração. Aqui, ó. Não é usando uma vez, mas o uso crônico, a contaminação, né? Por 10 anos, 20 anos consumindo. A outra coisa que eu fiz, trocar as panelas da casa. Aí a panela de alumínio, se for a panela de ferro, aquela da fazenda da avó, essa tá top. Essa pode. A de alumínio é que não pode. E o tal do Teflon também não pode. O Teflon, que eu já aprendi, o pior é quando ele começa a rapar o fundo, que aí vem o Teflon e o alumínio junto, que aí é o pior de tudo. Então, troquei as panelinhas por panela de cerâmica também. O trem caro, que eu não sabia que não. Falei, moço do céu, esse trem é caro. É investimento em saúde. Em saúde, mas troquei e tá lá já faz 5 anos que eu uso as mesmas panelas. Não estragou, não danificou nem nada. Então, tá aí, essa da cápsula do café pra mim é novidade. Que mais, assim, de dica prática? Porque se não metal pesado, fica muita coisa. Enlatados, né? Então, latinhas de cerveja, de refrigerante, de atum. Então, o ideal é você escolher a latinha de atum, ao contrário do que todo mundo acha, ao invés de colocar água, né, do atum, optar por azeite, de preferência óleo, porque ele vai tirar esse contato entre o alumínio e o atum. Caixinhas, igual sucos de caixinha, leite de caixinha. Por dentro é alumínio, então tem contato direto. Fermento, a grande maioria dos fermentos tem alumínio, então se você come muito bolo... Fermento que faz o pão crescer, o bolo crescer, tem alumínio? Tem alumínio. Menino, não sabia Então dessa. A gente não consegue tirar 100%, mas a gente tem que tentar amenizar, né, esses contatos o máximo. Por exemplo, panela, a cápsula Nespresso. Então tem gente que toma muito a cápsula Nespresso, então reduz, tenta
tomar em dias alternados, enfim, a gente tem que... acho que a vida é feita de equilíbrio, né? Não dá pra gente tirar 100%, Exato, fica impossível. mas a gente tem que tentar tirar o máximo possível. Aí, pois eu gosto. Ah, mas agora também fica assim. Aí, vamos tomar o café aonde, gente? Porque não pode tomar num copo de plástico, que o outro podcast copinho falou de que não vidro. podia. Então, agora a cápsula também não pode. Então, é o café Café coado, coado bom no e pote de velho vidro. café coado na xicrinha Duralex. da avó. Boa! Da Chica do Alex. Aquela amarelinha que Eita, não ela é quebra, boa. não Eita. quebra. Ela não quebra. Copinho de requeijão Maravilhoso. também funciona. Mas isso é interessante porque às vezes a gente esquece, por exemplo, eu estou consumindo água, mas a água do garrafão, ela veio, sei lá, do sul para o nordeste, 5 dias de viagem no sol quente. Então, o calor aquece e faz com que os microplásticos entrem na água. Então, é difícil. A gente tem muitas coisas. Os filtros que a gente consegue reduzir um pouco. Aquela aguinha que a gente deixa na porta do carro, aquela aguinha de Isso. plástico, que aí o carro fica tomando sol. Também. Pronto, isso também foi outra coisa que eu mudei. Uhum. Porque o meu alumínio tinha dado muito Sim. alto, aí eu uso muito garrafinha d'água, mas era de alumínio. Aí eu troquei minhas garrafinhas de alumínio por garrafa de vidro. Uhum. Aí quebrei várias. Aí aprendi a comprar as garrafas de vidro que vem com o plastiquinho em volta, aquela borracha, bem Sim, pra emborrachada, não tocar. pra na hora que cair não quebrar. Então tudo isso é Inclusive, aprendizado. tem mulheres que têm fogachos por alumínio muito alto, né? E que Uhum. acham que estão, às vezes... É? O fogacho é o alumínio? Não é que é o alumínio, mas tem mulheres que têm um alumínio muito alto e elas apresentam fogachos. E aí pode usar o que for, se você não abaixar esse alumínio, você não vai melhorar esse fogacho. Olha aí. Mas, menina, cada podcast que eu faço eu aprendo um trem diferente aqui, ó. Dessa menopausa. Que mais? Adorei. Achei interessantíssimo falar para minhas amigas tudo. Para de usar garrafa de alumínio, vai usar garrafa de vidro. Para quê? Para não dar fogacho. Agora eu vou focar nessa, Cada um vai pelo objetivo da pessoa. né, Kátia? É isso. Porque minhas amigas estão tudo na mesma idade que eu, mulher. Aí cada vez que a gente se reúne, antigamente nós falava de qual é a festinha do final de semana, qual é a balada de agora. Aí nós passamos pela fase dos casamentos, passamos pela fase dos filhos. Agora a gente já chegou na fase que a gente só troca receita de remédio, entendeu? Toda vez que a gente se reúne, não, mas é porque o meu hormônio tá isso, meu hormônio tá aquilo. Pois eu vou dar a diquinha da garrafa d'água aí pra todo mundo agora. Sério? De vidro, nem de plástico e nem de alumínio. Tem que ser de vidro. Boa. Pronto, pra não dar fogacho. Paulinha, uma outra coisa que eu queria te... Não, termina, depois eu te pergunto. Não, Se eu complementar, eu ia te dizer assim, ó. Você tem doença celíaca, né? Eu Que é uma tenho doença doença celíaca. autoimune. E aí, o quanto da doença celíaca fez com que você fosse essa mulher que cuida pelo estilo de vida? E o quanto o fato de você ter passado por uma condição que a alimentação precisa ser muito disciplinada, que as suas escolhas precisam realmente ser muito direcionadas, impactaram no fato de você ser uma mulher muito saudável e o quanto você usa disso para partilhar isso para suas pacientes. Eu já estava optando. Antes disso, deixa eu fazer a tecla SAPLE. O que é uma doença celíaca? A doença Tá vendo? celíaca- Eles conversam como se todo mundo soubesse, gente. É uma doença autoimune. E como toda, eu fui desenvolver, eu já tenho genes, obviamente, mas eu desenvolvi depois de 40 anos. Eu tinha acabado de fazer 40 anos, que é muito comum nós, mulheres, com mais de 40 anos, com oscilação hormonal, desenvolvermos doença autoimune. Não é nada. Eu desenvolvi a doença fato de celíaca. Gente, amigo, eu converso horas te com você falei. e não canso de aprender tudo. Cada hora é um negócio diferente. Que história é essa de doença Deixa ela autoimune cortar que a gente já 40 volta. A gente vai entrar nessa parte. E aí eu descobri que eu tenho uma alergia ao glúten. Então é uma doença autoimune, que você tem uma alergia ao glúten. E não é somente tirar o glúten da dieta. Mas você, tipo, nunca tinha e fez 40 anos e teve? Foi mais ou menos isso. Eu Meu, nunca O tive. gatilho foi esse. É, né? tive um gatilho, provavelmente deve ter sido a idade, porque oscilações hormonais acontecem, né? Uhum. E aí eu comecei a sentir dores. Eu já vinha tirando o glúten por opção da minha dieta, então já tava. Eu, como neta de italiana, comia pão com tudo. Nossa, mas eu já e o vinha macarrão, tirando e a esse lasanha, e a pizza. Mas hoje a gente, graças a Deus, tem muita opção sem glúten. Eu acho que o problema da doença celíaca não é somente se você tirar o glúten da dieta, é a contaminação cruzada que altera muito a sua parte social. Então, você vai num restaurante, você tem que tomar cuidado, você não pode comer na mesma panela que foi feito um macarrão. Enfim, então, eu acho que esse é o grande problema da doença celíaca, é a transmissão cruzada. E aí, quando eu descobri a doença celíaca, eu já vinha
desde que eu descobri que eu tinha endometriose, eu já mudei meu estilo de vida. Então, eu já comecei a fazer exercícios físicos com 32 anos. Então, aí eu comecei a fazer uma dieta mais anti-inflamatória. E aí, só foi melhorando. E quando eu descobri a doença autoimune, aí eu tive que tirar, obviamente, 100% o glúten e a contaminação da minha dieta. E aí, eu sempre converso com meus pacientes. Eu falo assim, olha, às vezes, a gente acha que você come. Porque para os meus pais, por exemplo, foi difícil eles entenderem a doença celíaca. Então, assim, até eles entenderem a importância, a gravidade da doença, eu passei mal na casa dele algumas vezes. Porque... Nossa, gente. Então, assim, eu sempre falo, o glúten, ele não é o vilão, como todo mundo fala, mas ele também não é bonzinho. Então, assim, a gente tem que escolher, independente de você ter doença celíaca ou não, eu acho assim, o glúten, ele é inflamatório para o intestino. Então, você pode comer, claro que pode comer pão, pode comer massa, macarrão, lasanha, enfim. Mas você tem que escolher quando você vai comer. Não dá para você comer pão todo dia, macarrão todo dia, enfim. E é uma coisa que eu vejo, porque na grande maioria das pessoas que não têm doença celíaca, é muito pouco, doença celíaca é de 1 a 2% da população mundial. Mas muita gente tem intolerância ao glúten. Os pro celíaco. Mas, não, eu tô achando interessantíssimo, porque vou falar assim, e lá vai eu. Eu percebo que a minha tolerância ao glúten tem diminuído bastante. A cara dele, por que ele não fica com essas coisas? Vou te falar, viu? Mas é sério, agora eu como. E dá aquela estende. estufada, Estufa e o trem faz... A barriga fica reclamando o dia inteiro por conta daquele biscoito do cookie que eu comia ali na hora do lanche. Gente, sério, mas faz um ribuliço dentro de mim mesmo. E antigamente eu comia, né? e antigamente eu comia e não dava nada. Aí agora qualquer coisa que come... Mas existem glútens melhores e glútens piores, né? Então depende da farinha que você usa. E quanto pior a farinha, mais inflamatório para o seu intestino vai ser e maior a chance de uma desbiose, de uma impermeabilidade intestinal. Não acontecia antes. Aí agora você está falando da questão da idade e eu tenho percebido com mais frequência. Exato. E aí tem detalhes importantes, vocês que estão nos ouvindo aí em casa também. A chegada, isso que Paula comentou, é extremamente importante. A transição para a menopausa e as deficiências hormonais que começam a acontecer após os 40 anos de idade, especialmente redução dos níveis de estrogênio, altera o nosso sistema imunológico. Então é extremamente comum ser um grande gato. Quem já tinha a genética, você tinha um gene para desenvolver uma doença autoimune, quando você tem oscilações hormonais, no geral, para menos em relação ao estradiol, o ovário para de produzir estrogênio, o estrogênio deixa de modular a sua imunidade e aí se torna mais permissiva ao desenvolvimento de doenças autoimunes. A mais comum, tireoidite Hashimoto. É muito comum, depois dos 40 anos de idade, desenvolver a tireoidite Hashimoto, porque a tireoide é um órgão extremamente sensível. Existe uma conexão muito grande entre ovário e tireoide. O ovário parou de funcionar, ele dá sinal na tireoide. Então, você, mulher que começou a sentir dores diferentes, o metabolismo está ficando mais lento, uma distensão abdominal com alimentos que não consumia, que não te faziam antigamente, uma intolerância maior. A gente lembra que o nosso organismo, você nasce com uma quantidade X de enzimas, e essas enzimas, para o funcionamento do corpo, elas vão só diminuindo ao longo da vida. E tipo, então, ela não reproduz mais? Não. Eu nasci com 1000 ml da enzima. E aí acabou. Ela vai diminuindo. Por isso que às vezes você vai notando que é uma coisa muito comum, que você que está aí em casa deve ter percebido. A digestibilidade de vários alimentos começa a diminuir ao longo da vida. Você antes conseguia ia pro rodízio de pizza, no dia você estava zerado. Agora você janta pizza, acabou. É a noite todinha passando mal, não digere tão bem. Tanto que às vezes a gente faz muita reposição de enzimas digestivas depois dos 40 anos de idade, para estimular o organismo a funcionar melhor. Gente, então, a preparação para a menopausa vai também disso. E não é só o Hashimoto, né? Que tem gente que fala, eu tenho só o Hashimoto. Não, o Hashimoto é uma doença autoimune, né? E a partir do momento que você tem uma doença autoimune, você tem um gatilho para ter outras doenças autoimunes. Então, a gente fala do Hashimoto, que é mais popular, todo mundo já ouviu falar, mas tem que tomar muito cuidado, né? Eu só tenho Hashimoto, né? É uma doença autoimune. E como fazer essa preparação aí, então? Para menopausa? Olha, eu acho que se a gente tivesse essa cultura de se preparando desde a adolescência, dos 20 anos, eu acho que tudo ficaria mais fácil. Eu acho que hoje essa cultura está cada vez mais difundida, mas eu acho que nós, mulheres de 40 anos, nunca é tarde. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dieta e exercício físico.
A conta não fecha se a gente todo dia resolver comer pastel, resolver comer massas, resolver comer gordura trans, a conta não vai fechar. Então, a primeira coisa, fazer uma dieta, você comendo comida, alimentos de verdade. Então, desembalando menos, descascando mais e fazendo atividade física. Então, nós mulheres temos que fazer musculação. Pode fazer pilates, pode fazer natação, pode, enfim, mas fazer aeróbicos, mas a gente tem que fazer musculação, a gente tem que criar banco de músculos, a gente tem que ter esse banco de músculos para também proteger os nossos ossos. Então, acho que a dieta, o exercício físico, o sono, porque a gente tem que ter um sono reparador, e o gerenciamento do estresse é a base de tudo. Eu falo que nada adianta, você pode usar 200 suplementos, pode usar o que você quiser. Terapia hormonal, se você não fizer o básico bem feito, na verdade, a suplementação, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Você reparou que eu não reclamei quando ela falou musculação? Eu vou bater uma cinta pra mim. Você viu? Você tá firme. Mas isso que Paula comentou é muito interessante, porque vocês vão ver que em quase todos os podcasts que a gente traz um colega médico, esses 4 pilares, eles são recorrentes. E é muito importante, porque essa é uma base para qualquer processo de saúde e doença. Porque, na verdade, as doenças, elas acontecem pelo mesmo gatilho. E aí, em cada órgão se expressa com um nome diferente. Então, no pulmão, você vai chamar de pneumonia, na cabeça de enxaqueca, no pé de artrite, mas a base disso ou é a glicação, ou a inflamação, ou o estresse oxidativo. São 3 condições que estão mostrando que o seu corpo está em desequilíbrio. Fora isso que Paulinha falou, algo que faz parte dentro dessa programação é a gente ficar avaliando os nossos níveis de vitaminas, de minerais, de hormônios. Por quê? Às vezes a gente só faz apagar incêndio depois que ele já está lá em cima, no 5º andar. E se a gente consegue, de forma profilática, identificar pequenas alterações que podem ser corrigidas e só melhorando sua alimentação, por exemplo, coisas simples. Deficiência de ferro impacta o funcionamento de uma série de enzimas do nosso organismo. Enzimas ligadas à digestibilidade, enzimas ligadas à produção hormonal. Então, às vezes, a mulher, vou te contar aqui, ó, a mulher, 10 anos antes da chegada da menopausa, ela começa a ter irregularidade menstrual. E, às vezes, nessa irregularidade menstrual, ela sangra mais. Quando ela sangra mais, ela perde mais ferro. Quando ela perde mais ferro, essas enzimas que metabolizam hormônios, que ajudam o funcionamento da tireoide, começam a ficar alteradas. E aí você termina, às vezes, querendo repor o hormônio da tireoide, do ovário, sem corrigir o ferro. E o problema não está no hormônio, está na deficiência de ferro. Então esse é algo importante, a gente ficar atento a esses micronutrientes, porque às vezes era só prescrever comer mais 2 pedaços de fígado por semana. Ou ajustar essa menstruação para que ela não perdesse tanto ferro a partir de uma menstruação aumentada. Então, ficar atento aos sinais. Todas as vezes que a gente desenvolve alguma condição, muitos anos antes, o seu corpo já começou a levantar todas as bandeiras de sinalização. O sinal amarelo já apareceu para você, o sinal vermelho também, mas você não enxergou. E por isso, quando a gente fala de medicina da longevidade, a gente fala de medicina preventiva. É tentar mapear tudo que a gente consegue fazer para prevenir que a doença aconteça. Não dá para fazer isso com todas as doenças? Claro que não. Mas se a gente estiver atento aos sinais, fizer as escolhas certas e mapear, eu sempre digo, eu acho incrível quando as minhas pacientes vão no consultório e eu sempre pergunto, qual foi o motivo que a senhora marcou a consulta? Porque eu vim cuidar da minha saúde. Cara, isso aí, né? Eu olho assim, ó, Legal. Cuide da sua saúde para não ter que investir na doença. Porque se você realmente se prepara e se programa para ser saudável, e se você busca informação como essa que o DR Boa traz toda semana para vocês, informações para vocês fazerem autogerenciamento, informações para vocês levarem para os médicos de vocês, para o nutricionista de vocês, para conversar e fazer uma programação para uma vida saudável. Esse é o segredo, é identificar os sinais e mesmo quando não estiver sentindo nada, marca uma consulta de rotina. Eu queria programar a minha saúde. Vamos dar um check-up, vamos olhar como é que está a nossa saúde. Quantas e quantas pacientes você não já atendeu com a depressão refratária a um monte de tratamento com a vitamina D de 7, uma vitamina B12 de 100. Então, se você não tem níveis adequados de algumas vitaminas e de alguns minerais, você vai desenvolver a longo prazo. Não é que uma coisa pontual de 1 mês, 2 meses de deficiência vai gerar mais de 10 anos
de uma deficiência de um microelemento, pode sim desenvolver uma doença e aí você fica medicalizando uma doença sem tratar a causa. Você não vê isso o tempo inteiro no consultório? Vitamina D, B12 é muito comum, né? Pacientes com depressão, pacientes que estão com um processo depressivo importante, estão usando antidepressivos e não melhoram, e estão com uma vitamina D super baixa, e você repõe vitamina D e ela melhora. Então, a gente tem que olhar a mulher como um todo, né? Então, eu acho que eu sempre falo para as pacientes, eu falo assim, menopausa, transição menopausal é um casamento seu e do seu médico. Então, assim, que você pode confiar no seu médico, que ele tá te olhando de forma integral, que ele vai fazer o melhor por você, que ele vai fazer a reposição dos minerais, das vitaminas, dos hormônios, quando for necessário. E ele tem que confiar em você, de que você vai ter um estilo de vida saudável, de que você vai fazer dieta, exercício físico, gerenciar o estresse. Porque eu acho que o sucesso da mulher na menopausa, transição menopausal, com qualidade de vida, porque eu acredito sim que a mulher, ela pode ser a melhor fase da vida dela, eu acho que é esse conjunto. Então, é a suplementação, a terapia hormonal, o estilo de vida. Eu acho que esse é um grande sucesso. E eu acho que não depende só do médico, eu acho que é um casamento, é do médico com o paciente. Cada um tem sua parcela ali. Agora, vamos pensar assim, porque eu acho que a gente está numa parte da população que a gente tem um privilégio. Eu tenho o privilégio de ter o doutor André Vinícius como meu médico, querida. Ah, pra você ver, sou fraca não, hein? Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a uma terapia hormonal, por exemplo. Moça que está assistindo a gente lá no SUS, lá no interior do não sei aonde, não sei aonde, entendeu? O que a gente pode trazer de dica prática para essa pessoa também, cujo acesso, às vezes ela vai ter que marcar uma consulta, vai esperar 2, 3 meses na fila, aí ela chega lá, teve bom atendimento, beleza, que teve, mas às vezes não tem o recurso para poder fazer essa reposição hormonal, porque a gente... né, tem essa parcela de pessoas aí no nosso Brasil que não tem acesso a uma terapia hormonal, que pode ir lá fazer uma suplementação venosa ou via endógena, do que quer que seja. O que a gente pode fazer para essa pessoa? Atividade física é uma coisa que todo mundo pode fazer, gente. Independente de onde você tá. Ai, não tem como fazer, não tem uma academia, não pode fazer uma musculação. Faz um funcional, carrega um arroz, um feijão, sobe, desce aí, mas dá um jeito de fazer uma atividade física que construa músculo. Na parte de alimentação, acho que a gente, falei aqui, não foi nem brincando, não, falei sério, substituir a garrafinha de plástico, a garrafinha de alumínio por uma garrafinha de vidro também já é algo que ajuda bastante. O Nespresso pelo café coado. Que na verdade a tia lá vai ter a condição do café coado mesmo. Nesse aspecto aí ela vai ter muito mais saúde, vai ter muito menos contato aí com as maquininhas Nespressos e tudo mais. Mas o que mais de dica que a gente pode trazer para essa pessoa? Porque senão parece que na minha cabeça fica assim, então só tem saúde quem tem condição para poder pagar pela saúde. E a pessoa que não tem condição? Como que faz para ajudar essa pessoa que tá lá e não tem como fazer uma terapia hormonal? Como que foi? Porque agora me deu isso. Como que nós faz para ajudar essas pessoas? Tomar sol, né? Pronto, então, acho que é importante. Boa, olha aí, para substituição da vitamina D. E tentar tomar sol de shorts, de top, porque quanto mais seu corpo estiver desnudo, maior a absorção, né? Os raios vão... Então, pelo menos de top, shorts, tomar sol sempre que possível. Se você puder, todo dia, entre as 10, 11 da manhã até as 2 da tarde, toma 20 minutos de sol. Engraçado, no horário né, que cara? É os horários que a dermato odeia. Ana Alexa não posso sair sem protetor solar. Aí o povo... Não, aí o outro médico fala, não, mas tem que tomar sem protetor. Então, mas você viu passa quanto tempo só ela na falou? cara, Você viu quanto tempo ela falou? 20 minutos. 10 a 20 minutos. Não vai fazer a louca do jacaré no sol o dia inteiro, hein, amiga? Isso é um detalhe importante, porque a inclinação, especialmente no Brasil, que é um país tropical, entre meio-dia e 4 horas da tarde é o momento que existe a maior inclinação dos raios ultravioletas, que são convertidos na pele de colecalciferol para vitamina D. Então, esse é um horário bom, mas o intervalo tem que ser curto, porque senão você aumenta o risco de câncer de pele. Exatamente. Então, a gente tem que equilibrar esses 10 a 15 minutos, aí tá 15, ótimo. Né, de 10 a 15. Isso aí. Dormir cedo, então... O sono é muito importante. Dormir, já aprendi com meu amigo André, antes das 10 da noite. Isso, no máximo até Sabe o que ia ser legal a gente conversar com um acupunturista? Porque sabia que na acupuntura ele dá a mesma explicação que você, só que de outro jeito, totalmente diferente? Vamos trazer. Se tiver alguém... Indica aí nos comentários o acupunturista pra gente trazer.
Que é Então, legal. dormir cedo é importante, né? Então, seu sono até a meia-noite equivale a 2 horas de sono para depois da meia-noite. Então, dormir cedo, tentar dormir a noite toda, fazer uma higiene do sono, que é super importante e não custa nada, né? Então, eu acho que a gente consegue dormir cedo para dormir bem, acordar cedo, já olhar o sol, a cor do dia, se expor à luminosidade do dia também vai te ajudar muito. Na parte de alimentação, eu gostei da frase, desembrulha menos, descasca mais. Coma comida, né? Comida natural. Coisas simples, por exemplo, como a gente fala muito da formação de banco de músculo e da necessidade, se a gente fosse fazer uma analogia, imagina que sua massa muscular é como se fosse uma parede de tijolos. Essa parede ela vai precisar do cimento e do tijolo. Então, quando a gente fala de hormônio, o hormônio seria o cimento, mas a atividade física que quebra para você reformar aquilo ali seria o seu tijolo. Então, a gente precisa de uma composição. Então, a atividade física é algo que a gente sempre comenta, a mulher da menopausa idealmente deveria fazer pelo menos 50 minutos, 5 dias na semana, 250 minutos. Esse é o cenário ideal. Claro que entre o ideal e o possível, existe uma linha tênue incrível aqui, mas tirar 50 minutos por dia para você, para se cuidar, é algo que quase todo mundo pode fazer, porque a gente não prioriza. E tudo certo. Se não fosse o momento de não priorizar, tudo certo. Mas a nossa função é trazer para você a informação. E aí, André, mas eu não consigo. Consegue. Você faz agachamento com o peso do seu corpo. Você fica sentada na parede, apoiando, sem apoios, na posição de 90 graus. Você faz agachamento com o peso do corpo. Você faz apoio de frente. Eu fico brincando assim, ó, vai na rua de casa, você dá um tiro de 1 minuto de corrida, como se tivesse um pitbull ou um ladrão correndo atrás de você, respira 20 segundos, dá outro tiro desse de 1 minuto, respira 20, faz 5 desse. Isso já sobe acelera escada. o seu termogênese, sobe escada. Em relação à ingesta de líquido, multiplica o seu peso por 35, é a quantidade em ml de líquido que você deve consumir por dia para manter o seu funcionamento adequado, melhora o seu intestino. 300 a 500 ml de água natural ao acordar em jejum ajuda o funcionamento intestinal. Você consegue fazer isso? Boa! Calcular 0,7 a 1 miligrama por quilo de peso de proteína fracionada nas refeições consegue manter sua massa muscular. Então, ó, eu tenho aqui 50 quilos de peso. Eu vou colocar 1 miligrama. 1 miligrama vezes 50 miligramas de proteína por dia. 500 miligramas, mais ou menos aí. Você vai pegar. Você vai conseguir isso aí com 2 pedaços de carne ao longo do dia e 3 ovos. Então, assim, ó, pega sempre o seu peso, multiplica por 0,7 a 1 miligrama, é a quantidade mínima de proteína. Se for 50, cada ovo vai ter 8 miligramas. Um pedaço de bife tamanho de um punho, 30. Faz essa conta e divide para você manter a sua massa muscular com alimentação, com atividade física, com uma boa hidratação, porque músculo é líquido. Né? Quando você faz uma bioimpedância, ele está lendo o líquido que tem ali junto com a sua massa muscular. Então, são estratégias simples que você pode fazer. A gente sempre fala muito da reposição hormonal, e acho que o DR Boa e todos nós que somos profissionais de saúde em rede social, quando a gente leva essa pauta da menopausa aí para as redes, e por isso a gente pede que você compartilhe esse, todos os outros podcasts, tudo que você vê sobre conteúdo de informação que pode ajudar mais mulheres, contribua. Aqui em São Paulo agora existe uma política de saúde pública que o governo vai ser obrigado a financiar o tratamento da menopausa, que isso se expanda para o resto do Brasil. Então isso é um movimento que nós, profissionais de saúde, estamos fazendo e estimulando que a saúde pública entenda que a saúde da mulher 40, 50 mais, ela é uma realidade, é 51% da população brasileira. A gente tem mais de 30% que está no climatério. Então, mais de 40 milhões de mulheres estão no climatério e precisam de reposição hormonal. Então, que realmente programas como esse e tantos outros que a gente faz nas nossas redes sociais sirvam para estimular as políticas públicas de saúde, para que essa conversa aqui seja acessível para qualquer pessoa. Eu me sinto mal de assim, trazer tanto conteúdo, mas às vezes fazer isso que você diz, não trazer tanta aplicabilidade, porque não depende de mim. O que a gente pode fazer é levar informação e conhecimento. Eu adoraria poder financiar, ter muito dinheiro para financiar a ONG em cada estado, e se Deus quiser, isso um dia a gente vai conseguir. Podemos, hein? Com fé em Deus, levar isso para que mais e mais pessoas, mas enquanto a gente ainda não pode, a nossa missão aqui é levar informação. Então, dicas simples, apliquem isso, são estratégias de autogerenciamento para a programação da sua menopausa. E mulher com mais de 40 anos, eu acho que assim,
Se você tem mais de 40 anos, você tem que ingerir proteína em todas as refeições. Isso é E a importante. ordem do que você está gerindo também é muito importante. Ah. Então, se você vai de manhã no café da manhã, não dá para você comer pão e mais nada. Café, açúcar com açúcar e pão. Você precisa ingerir proteína. E a ordem é muito importante. Então, primeiro, você tem que ingerir, se for almoço, jantar, as saladas, depois proteína e por último carboidrato, para você evitar um pico de insulina. Proteína ou no café da manhã, pode ser um ovo, um queijo, que Carne, mais? um frango. Tem iogurtes proteicos também, Uma que aumenta ainda tapioquinha com mais. frango. Exatamente, Pode. o franguinho. Então, por isso que a gente fala tapioca. Tu não fala, tapioca é super saudável. Mas tapioca sozinha, ela dá um pico glicêmico. Uhum. Então, você precisa colocar uma proteína nessa tapioca. Uhum. Então, se você for comer somente a tapioca, não tem nada. Você vai fazer um pico de insulina e vai ser muito pior. E o pico de insulina é o que geralmente faz a mulher engordar ainda mais. Então, você já tá na transição menopausal e menopausa, já tem aquele acúmulo de gordura abdominal, você faz pico de insulina. Insulina é ótimo para encher tanto seu músculo quanto sua gordura abdominal. Então, você tem que evitar os picos de insulina, né? Então, você tem que estar sempre comendo proteína em todas as refeições e sempre antes do carboidrato. Arrasou. É super importante. E aí, quando a gente fala do consumo de proteína em todas as refeições, é lembrar que, idealmente, não se deve jantar muito tarde, porque o consumo proteico também muito tarde, ele vai dar um pico de leucina na madrugada que pode despertar. Então, vai fazer um rodízio de carne, um churrascão à noite, você acorda no meio da madrugada. Não vai, nem Porque dorme. a sua Eu metabolização não consegue acontecer. As enzimas, lembra que à noite as suas enzimas digestivas estão em menor quantidade, a produção de suco gástrico, idealmente, ela está baixa, que a melatonina quando sobe, lembra que Pablo Vinícius, um podcast incrível, lá no começo da primeira temporada, ele comenta exatamente isso, ele fez uma analogia incrível, lá a melatonina quando sobe começa assim, ó, bora estômago, não precisa digerir agora, bora fim, para de filtrar, porque realmente você vai produzir outros hormônios. Então, esse consumo proteico que Paula brilhantemente falou, a gente deve, num cenário ideal, até 5 a 7 horas da noite, porque assim, pelo menos 2 a 3 horas antes de você deitar para dormir, para você já começar uma digestão antes da hora que você está dormindo. Pronto, o tal do whey protein pode ser também? Pode. À noite? Pode ser whey, pode ser proteína à Pode base ser no de- café da manhã? Pode ser em qualquer horário. É lenda quando se falavam que essas ingestões de proteína são ruins. São boas. É melhor você ingerir whey do que você só ingerir carboidrato, principalmente o carboidrato refinado. Então, pode ser whey, que é proteína à base do leite. Pode ser proteína vegana. Pode ser proteína à base de colágeno tipo 2, de peptídeos de colágeno. Pode ser aminoácidos essenciais. Pode ser qualquer aporte proteico para você atingir a sua quantidade de proteínas necessárias. Eu falo assim, sempre a gente tentar optar por alimentos mais limpos, né? Então, se você for optar por um whey, quanto menos ingrediente, menor. Proteína à base de colágeno, evitar os que têm açúcar, evitar, enfim, tentar escolher um mais limpo para não ser inflamatório. Mas eles são maravilhosos, eu sou super a favor. Eu acho que é uma ótima opção, ainda mais para o dia a dia, correria. Às vezes a gente, né? Às vezes a gente está no trânsito, você vai estar indo de um lugar para outro, não consegue almoçar, vai, em vez de você comer alguma coisa, você toma um shake, tá lá no carro, pelo menos você já tem tá te abastecendo com um aporte proteico. Maravilha. Para bater sua meta diária, isso é importante. O que De você proteína, não consegue na alimentação... Os 500 miligramas. Exatamente. O que você não consegue com a sua alimentação, vai lá e aí entra a suplementação, fazendo seu grande papel, um complemento ao alimento. Lembrar que suplementação não é substituição de alimentação. Tipo, não vou comer mais nada. No café, 10 cápsulas de vitamina, no almoço, um whey, no jantar, cápsulas. Não adianta. Você complementa o que você não consegue bater. Aí sim, a suplementação funciona super bem. Algo que a gente falou no outro podcast de obesidade, outra estratégia que o whey entra lindamente é pré-refeição. É um Ozempic natural, é um análogo de GLP-1. Quando você toma um shake de whey, das 30 gramas, né, que é um scoop daquela dali, 30 miligramas, você vai ter um efeito sacietogênico para a refeição seguinte. Então, meia hora antes da refeição, um scoopzinho de whey te dá uma saciedade para você comer menos. E você já tem um aporte proteico interessante para o seu metabolismo. Olha aí, que dica boa para nós que quer emagrecer. Mantendo massa muscular. Você vê? Emagrecer mantendo músculo. Maravilha.
Vamos lá, o que mais que a gente quer saber hoje, gente? Paulinha, aí a gente sabe que assim, ó, você está sempre muito focada nessa parte da saúde da mulher 40+, e quando a gente fala de programação para a mulher 40+, vamos imaginar condições do dia a dia da mulher 40-. Então, por exemplo, como uma mulher com síndrome dos ovários policísticos aos 20 anos pode se programar para chegar na menopausa aos 40, algumas estratégias, porque a gente traz para condições muito comuns do dia a dia de você que está nos assistindo. A gente sabe que o ovário policístico, ele pode fazer com que essa pessoa tenha uma menopausa precoce, né? Então, a gente precisa tratar essa síndrome do ovário policístico, endometriose, enfim, essas patologias, para você evitar. Então, você fazer suplementação antioxidante, entra a dieta também, entra o exercício físico. Então, quando você tem, independente, né, de você ter ou não essas patologias, mas você com 20 anos, com uma síndrome de ovário policístico, você não tem que tratar só por aquele momento, ou porque você vai ter dificuldade para engravidar. Não, você tem que tratar e aí você engravidar. Ah, não, já tive filho, tá tudo bem. Não tá tudo bem, você tem que continuar tratando, é uma doença crônica. Então, você tem que continuar tratando, usando antioxidantes, fazendo dieta. Então, eu acho que é importante todo esse estilo de vida. Tudo envolve esse estilo de vida, né? Uhum. Aí, por exemplo, a paciente com síndrome dos ovários policísticos, a gente também comenta sempre isso. A SOP é uma doença ligada à resistência à insulina. Uhum. E aí, quando você tem uma mulher que tem resistência insulínica, um dos nossos focos aí é a construção de banco de músculo nessa idade. E isso é um detalhe importante, porque vocês mulheres que têm filhas pequenas e jovens de casa que estão assistindo esse podcast, comecem a estimular esse tipo de hábito ainda na primeira infância, ainda na adolescência, para que é muito mais difícil a gente ter um hábito mais saudável quando a gente é mais velho, porque a gente tem 30, 40 anos sem fazer, você vê a sua dificuldade para incorporar a atividade física na sua rotina, você nunca fez. Não, tava você difícil. Você está conseguindo, você está indo na raça, você no começo vai na raça, vai aceitando o que tem que fazer, ódio, morfina na veia, tenho que ir. Continuo indo no ódio, mas pelo menos já tô indo. Mas vai. Então assim, quando a gente começa a ter essa visão em retrospecto, olhando para o retrovisor, poxa, eu já cheguei aqui, estou com 48 anos e vi que foi difícil para mim, vou olhar em retrospecto e tentar antecipar isso na vida das outras pessoas. Então, essa escolha do estilo de vida desde a primeira infância faz muita diferença. Então, no contexto de SOP, que é uma das doenças mais comuns, 1 em cada 10 mulheres tem síndrome de ovários policísticos. E é uma doença ligada à resistência insulínica, a gente tem que evitar alimentos industrializados, especialmente os carboidratos simples, porque para a gente é muito mais fácil, nessa correria do dia a dia, pegar uma barrinha de chocolate, você comer, em vez de pegar uma maçã com a fibra, você quer um suquinho de maçã. Teve um dia que eu assisti... Que não tem maçã. Exatamente. No máximo, uma essência de maçã, cheiro de maçã com açúcar. Gente, não, sério, esse suco de... caixinha que vem, né? Que você bota um trem amarelo ali, um suco amarelo. Mas o trem, ó, tem todos esses tons de amarelo ali atrás. O negócio vem opaco. E eles ainda têm coragem de dizer, feito com 2,5 maracujá. Você usou 2 maracujá no tonel pra botar. Ainda botou um corante amarelo aqui, porque... menor condição. Pega um maracujazinho, pega uma polpa da fruta mesmo e bate ali. Agora, Paulinha, aí outra coisa que eu quero falar, que eu quero que você traga aqui pra mesa. Você também, dentro desse contexto de tratamento das mulheres na menopausa, tem desenvolvido muito na parte de regenerativa, né? A ginecologia regenerativa. Explica um pouquinho mais sobre o que é isso e como é que isso tem impactado assim, na vida das suas pacientes. Eu acho assim, junto com essa transição menopausal, com essa oscilação e esse declínio hormonal, vem muitos sintomas, né? Então, a gente começa a diminui o estrogênio, o estradiol, vai diminuindo a nossa produção de colágeno, vai dando secura e atrofia vaginal. Isso vai atrapalhando a vida da mulher, porque ela já vem com uma libido mais baixa, aí tem a secura vaginal, acaba tendo dor para ter relação sexual. Então, a gente tem hoje as energias a nosso favor, então, seja o ultrassom microfocado, seja o laser, seja a radiofrequência. Eu já ia achar que ela ia falar energia. Eu falei, que energia, gente? Energia cósmica, energia da meditação. As tecnologias. Então, energia... tá. Então, hoje a gente, com a ginecologia regenerativa, a gente consegue tanto a parte funcional, então tratar a secura vaginal, tratar a incontinência urinária, tratar a frouxidão vaginal, quanto a parte estética, a parte vulvar. Então, a gente envelhece no rosto, envelhece no corpo, envelhece na vulva. Então, a gente tem bioestímulos de colágeno na região vulvar. Então, eu acho que hoje a ginecologia regenerativa está cada vez mais
sendo expandida para trazer para nós mulheres qualidade de vida, tanto a parte estética quanto a parte funcional. Hoje, por exemplo, incontinência urinária, o padrão ouro para incontinência urinária de moderada a grave é cirurgia. Muitas mulheres não querem operar pela questão do pós-operatório, muitas não podem. Hoje a gente tem, por exemplo, fios de PDO periuretral que ajudam e vão melhorar demais a vida dessa mulher com incontinência urinária que o laser, por exemplo, não vai tratar. Então hoje a gente tem arsenal mesmo. Exatamente, muita coisa que a gente pode ajudar a mulher. Então, mulher com frouxidão vaginal muitas vezes acaba não tendo orgasmo. Não me conhece, né, linda? Que se me conhecesse, não tava com esse problema aí na sua vida. Exatamente. Fazer um aperta e solta aí é legal. Não, mas essa parte a gente já sabe hoje, por exemplo, na parte da fisioterapia, que 1 a cada 2 mulheres acima dos 45 anos de idade tem algum nível de incontinência urinária. Isso aí é dado, não tem para onde a gente correr, ou seja, 50%. E aí, conforme a idade vai aumentando, maior a incidência desses índices aí de incontinência, né? Então, às vezes, você fazendo um exercício de uma fisiopélvica, juntamente com um laser ali que você faz, juntamente com uma cadeirinha de contração, eu ainda boto mais fé ali nos nossos exercícios, porque a contração voluntária, ela traz muito mais resultado do que uma contração que só de reflexo, né? Então, a contração voluntária, que é o que eu falo dos exercícios do aperta e solta, ajudam bastante a prevenir. Mas não adianta, mesmo assim, a gente praticando os exercícios, os hormônios vão dar tchau do nosso corpo aí. Sim. Eles vão se embora, né? Então, eu acho que juntando as duas coisas, a prática dos exercícios mais as tecnologias, eu lembro quando eu formei, ninguém nem falava de ginástica íntima. Nossa, era um assunto que não se sabia de nada. Eu fui uma das pioneiras aí começando sobre isso. Aí quando começou com o laser, tinha uma birra dos físios com o laser. Eu falei, gente, não precisa nós brigar, vamos associar as coisas juntas aí. Sempre, né? Eu falo que tem que ser sempre associado. Então, fisioterapia com energias, enfim. Quanto mais você consegue associar, melhor vai ser o resultado daquela paciente, né? Então... Agora, uma coisa legal falar. Por exemplo, os exercícios pélvicos, eles não mudam a aparência da Chiroleninha. Não vai ficar... Ela vai ficar forte por dentro, por fora, fica esmilinguida. Vamos combinar que fica esmilinguida? Fica e hoje... Tá esmilinguida, irmã. E hoje tá cada vez mais... as mulheres procurando uma estética, né? Não só estética no rosto, mas também estética vulvar, tá né? Certa. Tá. E eu acho que tá certa, de verdade. A gente conserta a cara, não vai conversar xereca lá? Pode ver, não, tudo. Gente. Tem condição, tem um médico bom na sua região. Aliás, Paulo, depois você deixa seu contato aí pra gente. Eu acho que tem mais aqui consertar mesmo. Fazer um lifting. Um upgrade. Um upgrade, xerolinístico, horas, por que não? E uma coisa que eu percebo muito com as mulheres é porque antigamente não tinha. E aí as mulheres não gostavam da estética íntima, ou acha escuro, ou acha claro, ou tem muito pelo, aí encrava muito, tem vergonha, ou tem as beisolas para fora, as beisolas para dentro, né? Hoje em dia tem cirurgias que você vai para centro cirúrgico, mas tem cirurgia que você faz dentro do consultório. Faz anestesia local e faz dentro de consultório. E a mulher sai dali feliz da vida, cara. Depois de 30 anos, 40 anos, sei lá, passou 20 anos casada e não tinha coragem. Sabe qual que é o maior impacto na sexualidade que eu vejo? Sexo oral. Muitas mulheres não se permitem receber um sexo oral porque elas têm vergonha das suas partes íntimas. Aí vai lá, faz um tratamento, vai ficar literalmente toda arreganhadinha, mas vai ter prazer na vida, sabe? Vai ter liberdade com ela mesma, liberdade dentro de um casamento. Então eu sou super a favor de tudo que a medicina traz para melhorar a qualidade de vida. E sim, estética impacta diretamente na qualidade de vida. Eu falo para todos os pacientes, pega um espelho, se olha, porque a gente só olha o rosto, né? Olha só a região vulvar, vê se alguma coisa te incomoda. Então hoje a gente tem que
se olhar, tem que ver se alguma coisa incomoda, e se incomodar, você tem que tratar. Hoje a medicina tá aí para isso, né? Cada vez mais a ginecologia regenerativa a gente fala que quase tudo que faz no rosto hoje faz na vulva. Faz, irmã, faz com certeza. Existe uma biocompatibilidade, né, das regiões, o tecido é semelhante, então você consegue realmente aplicar, e eu fico muito feliz de hoje. Nós estamos em 2025, 13 anos que eu comecei a trabalhar com isso. Eu lembro que logo que eu comecei era assim, ninguém falava de nada. Mas se hoje ainda se fala quase nada. Na época eu tinha ido para um congresso nos Estados Unidos, um curso de treinamento no Instituto de Rejuvenescimento Vaginal Laser em Los Angeles, como era o David Matlock, era o cirurgião plástico na época, ele tinha um programa de TV, o Dr. 90210, era o da E-Entertainment, e eu fui treinar com ele lá. E voltei pro Brasil, assim, eu não conhecia o pessoal que hoje, até a Tina vai vir aqui, o pessoal que hoje coordena a ginecologia regenerativa da ABGREF, né, que é a Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. Eu não os conhecia, a gente começou em 2 vertentes trabalhando aqui. A gente era os Dalits. Pois você é louco, você é ginecologista ou você agora é martelinho de ouro de pepeca, sabe? Eu disse, gente, mas isso aqui é uma realidade, assim, isso vai chegar, as pessoas estão incomodadas com a região íntima, nada demais você tratar. Então hoje, 13, 15 anos depois, a gente falando disso de uma forma super natural, lembrando que isso faz parte da parte funcional e estética. E assim, é muito incrível a gente acompanhar essa evolução que a medicina vem trazendo e de como isso mudou a autoestima, como isso resgatou o relacionamento, quanto isso tirou pessoas da fila de cirurgia para a cirurgia de incontinência, para as distopias. Então, eu tenho plena convicção de que a fisioterapia pélvica, por exemplo, nesse cenário, eu acho que ela vem tanto no pré quanto no pós-operatório. É isso aí. Não são excludentes. Você se prepara para o procedimento e depois você mantém. Porque, por exemplo, laser a gente faz 3 sessões no ano. Agora, isso aqui você faz todo dia. Não, e outra, você consegue manter. Exatamente. E não sei se vocês já repararam isso, quando você faz o laser e a paciente não faz os exercícios, ela volta muito antes. É verdade. Então, eu tenho notado que com o laser, e a tecnologia ela vem avançando bastante aí, né? Então, antigamente, um laser durava ali um período de 1 ano, pouquinho. Às vezes vai demorando um cadinho, cada vez menos aí. Mas o que eu percebo? Que quando a paciente ela faz o laser associada aos exercícios pélvicos, demora muito mais para ela retornar. Sim, então, até mesmo em termos de investimento, porque o laser não é barato ainda, ele já barateou bastante em relação ao que ele começou, quando começou a novidade no mercado, mas ainda assim, ainda é um tratamento um pouco mais caro. Então, quando a mulher, ela para pensar que se ela pratica os exercícios do aperta e solta ali, os exercícios da ginástica íntima, junto com o laser, ela ganha pelo menos uns 6 meses aí de tratamento, porque está associando as duas coisas. Você otimiza o resultado, né? Boa. O importante é você associar a fisioterapia com o laser. Eu falo assim que o importante é você personalizar o tratamento, né? Então, é muito... vamos fazer o laser. Não, faz o laser, faz um skin booster, faz a fisioterapia pélvica. Isso vai otimizar o seu resultado. Lá vem eu, SAP, de novo. É porque eu sei, mas vamos falar pra galera. O que é um skin booster? Gostei, achei chique. Skin booster. É um ácido hialurônico que a gente, depois da sessão de laser, a gente pode utilizar, porque com o laser você fez ali umas microlesões, e aí vai vir esse ácido hialurônico para potencializar o resultado do laser. Um gelzinho, um creminho. É como se fosse um sérum. Um sérum. Aquele sérum de rosto você coloca via vaginal. E aí ela leva pra casa? Ela mesma você coloca logo em seguida do tratamento. No consultório no mesmo já faz. Por isso que eu falo assim, tem paciente que é mais atrófica, às vezes precisa de um skin booster do ácido hialurônico em toda a sessão. Tem umas que na primeira sessão o resultado melhora muito, principalmente se você associar com a fisioterapia pélvica. Então, a associação acho que é o grande segredo, né? Maravilha, gente. Mas aí, vamos lá, um laser, por exemplo. Você indica 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4... Eu acho que as sessões, o padrão, são 3 sessões, mais ou menos, com intervalo de 30 dias, né? Então, você tem que se programar. Se você for viajar, for passar muito desse período de 30 dias, faz depois que voltar de viagem, porque o efeito é acumulativo. Então, o estímulo da produção de colágeno é acumulativo. Então, são geralmente 3 sessões. Em alguns raros casos de atrofia mais severa, você precisa de uma 4ª sessão, mas geralmente não é o que acontece. E eu sempre falo para paciente,
que geralmente, se você associar com a fisioterapia, com o ácido hialurônico, ele segura 1 ano e pouquinho, e aí você vai começar a sentir essa necessidade. E aí você faz as doses de manutenção, né? As sessões de manutenção. Que não dá para você passar muito tempo, 3, 4 anos, que você vai ter que voltar pro protocolo completo. Então tá sempre estimulando a produção de colágeno. E tem uma idade certa para fazer isso aí a primeira vez? Quanto antes, melhor. Mas e Porque a é senhorinha profilático. que tá lá em casa e começou a usar a vaga 60 mais agora? A vaga, ela pegou a plaquinha dela agora, entendeu? De pode estacionar aqui agora na vaga do... Que tem que ter alguma vantagem envelhecer, Por favor, minha gente. né? Nem que seja para entrar antes no avião. Não existe uma idade, nem mínima, nem máxima. O que existe são graus de atrofia. Então, quanto mais atrófico, geralmente mais sessões você precisa. E geralmente a gente sempre fala assim, principalmente incontinência urinária, quando você sentir que já tá tendo aquele pinguinho, já começa. Espirrou, perdeu o xixi, meu filho. Tossiu, perdeu o Já xixi. tá errado. Tá errado. Ai, eu rio tanto com seus vídeos, Kátia, que eu me mijo de rir. Você quer me matar? Você quer acabar com a minha raça? E você falar um negócio desse. Você chora de rir. Mijar de rir não, tá linda? Nunca. Não. Então, nos primeiros sinais de escape, assim, já procura. Mas eu acho que tem uma outra indicação que eu acho muito interessante, que às vezes a pessoa tá lá assistindo a gente e fala assim, mas eu não tenho problema nenhum de perda urinária, não. Mas às vezes é uma pessoa que já tá viúva há um tempão. Sim. Que acontece também, né? Você vai colher um Papa Nicolau e sente um incômodo. Já não consegue mais, que a musculatura, a pele tá tão fininha, Sangra, né? Aí tem infecções. Mas poxa, eu nem tenho mais relação e tô tendo infecção, por quê? Porque não tem circulação sanguínea, não tá fazendo os exercícios. Porque aí não tá utilizando mesmo, não tá utilizando nem através do namorinho, da nhanhação, não tá utilizando através dos exercícios pélvicos. Essa musculatura, ela realmente atrofia. Sim. E, gente, a gente precisa ter qualidade de vida. Então, pra quê? Pra fazer um xixi, às vezes vai fazer um xixi arde, vai fazer um xixi dói, incomoda. Por quê? Não é porque tá com infecção urinária, só porque tá tudo tão atrofiado, e todo músculo que você não usa, ele realmente atrofia. Então, não precisa também esperar ter incontinência urinária para procurar um laser. Exato. Não, a nossa lubrificação vaginal, ela é fisiológica do nosso organismo. E realmente, no período da menopausa, há uma incidência maior aí desse ressecamento, dessa baixa hormonal. Só que aí, às vezes, ela tá lá com 60 anos e ela fala, já acostumei. Já é desse jeito mesmo, né? E aí deixa de cuidar da própria saúde. Aí depois lá com 65 anos arranja um namoradinho, ou não arranja um namoradinho, mas tá com problema de ressecamento, de infecção vaginal ali, não é urinária, é a vaginal. Porque as coitadas da xererolaninha estão toda ressequida. Não, minha filha, vai fazer um laser, vá. É isso aí. Esteja preparada, né? Porque hoje, 60 anos, é muito jovem. Muito. Você pode conhecer alguém. Vai que você ela tem que estar resolve no cruzeiro preparada. do Roberto Carlos. Exato. Acha um boy magia top por lá, entendeu? Exatamente. Meu amor, eu adorei. Eu poderia falar desse assunto aqui, ó, por horas. Caiu Incrível, emendo nesse né? assunto aqui. A gente sempre tem algumas perguntinhas que a gente deixa também, porque o papo continua aqui assim, que seria sobre alguma indicação de livro que você já leu, que te trouxe algum insight interessante. Aí não precisa ser livro de medicina, não. Pode ser livro sobre qualquer assunto aí. Ou um filme que você assistiu, ou uma série que você assistiu que você acha inspiradora, porque a gente, no tempo vago que a gente não tem, Mas a gente não vou- assiste. Eu já tô Eu vou aqui, dar ó, de um anotando. livro que Boa, eu acho que manda tem aí. tudo a ver com esse assunto, que é O Cérebro da Mulher. Cara, a terceira pessoa que fala. Cérebro é menopausa. Sim, Sabe, menopausa. Eu até entrevistei Lisa Moscone, Lisa inclusive essa Moscone. live tá lá no Tá meu Porque eu lá. acho que é a maior, Maravilhosa. acho que é a maior Ela é referência estudiosa, mundial né, atualmente. de cérebro. E ela diz uma coisa que eu acho muito legal, assim, que ela fala que ela dá vários insights de como você melhorar a sua saúde cerebral. Então, fala muito do autocuidado, da dieta, enfim. E ela fala que você pode, na menopausa, ter uma renovação cerebral. Eu acho muito... É mesmo. Eu acho que olha. toda mulher deveria ler, que eu acho que é um insight para nós mulheres. Pois pronto, vai ser meu próximo livro aí de Legal. leitura. Cérebro e menopausa.
E Paulinha, a gente também tem outra pergunta de prática, que é assim, ó, se você pudesse voltar em qualquer momento da sua história para aquela Paula do passado, você diria alguma coisa com os conhecimentos da Paula de hoje ou mudaria alguma coisa na sua história que fez ser quem você é e chegar até onde você chegou? Eu sempre fui muito sonhadora. Então, acho que eu falaria: lute pelos seus sonhos. O caminho pode ser difícil. Se der medo, vá com medo mesmo. E eu acho que com princípio, ética, respeitando as pessoas, eu acho que a chegada é gloriosa e o sucesso vai vir. Então, e sempre depois da tempestade vem a bonança. Acho que é isso. É isso. Perfeito, Paulinha. E não adianta, sempre vai ter tempestade, sempre. É. Não adianta a gente querer achar que a vida da gente é só bonança e é só primavera, minha filha. O inverno sempre chega, mas assim como ele chega, ele sempre passa. Exato. E o sol sempre aparece. Sempre aparece. Meu pai também sempre dizia, não há noite que sempre dure e não há dia que nunca acabe. Então que a gente tenha sabedoria para saber aproveitar aí tantos momentos bons e aprender com aqueles não tão bons assim, que às vezes a gente acha que não tá tão bom, né? Mas que depois que passa, você olha para trás e fala, não é que eu aprendi? Então que eles Sempre sirvam tem uma pelo menos de explicação, lição pra gente, né? É isso. mesmo. Adorei, ela é toda Obrigada. cute, romântica, Paulinha, fofa. E ali é a sua câmera, dê seus recados finais, chame aí o pessoal para assistir e acompanhar e deixe suas redes sociais, por favor. Então, meu Instagram é @DRA, Paula Palácio. Eu, como uma mulher com mais de 40 anos, acredito muito que nós mulheres podemos ter a melhor fase da nossa vida. Para isso depende muito da gente. Então, acho que temos que ser o protagonista das nossas escolhas, temos que nos amar e estar sempre cuidando de nós com um estilo de vida saudável. E eu acho que é isso. Maravilha. Maravilha, Paulinha. Foi incrível. E assim, nós finalizamos mais um DR Boa com a doutora Paula Palácio, essa grande ginecologista. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de seguir aqui o DR Boa e clica nesse link de compartilhar, manda nos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais mulheres e homens possam ter acesso a esse tipo de informação que transforma vidas. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, também já segue o canal e avalie o nosso programa com 5 estrelas e compartilhe no seu grupo de WhatsApp também. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra quando, Catinha? Próxima quarta, às 19 horas, estaremos por aqui. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.